peixes ou porcentagem da biomassa por dia. Então, por exemplo, alevinos geralmente são alimentados entre 10 a 12%, né, do peso vivo ao dia. Os juvenis já começam a ser alimentados entre 8 a 6% do peso vivo ao dia. Né, e peixes maiores são alimentados entre 4 a 2% do peso vivo ao dia. Vai depender muito do tamanho do peixe, de cada etapa de produção e principalmente da temperatura da água. A temperatura exerce um efeito fundamental no consumo de ração pelo peixe, ou seja, no consumo de alimento. Por quê? Porque a temperatura ela regula o metabolismo do peixe. Geralmente, quanto mais quente está a água, mais o peixe come. Então, quando a água está muito fria, o peixe tem um apetite reduzido. Então, com temperaturas baixas, nós alimentamos os peixes uma quantidade menor, né, em relação ao peso vivo e menos refeições ao dia. Vamos usar essa figura para ilustrar o manejo de alimentação, a quantidade que devemos fornecer de alimento, quantas vezes devemos fornecer de alimento por dia nos tanques redes. Aqui para peixes com peso ao redor de 5 gramas, nós devemos alimentar algo em torno de 12% da biomassa por dia, ou seja, para cada 100 quilos de alevinos de 5 gramas estocado num tanque-rede, nós devemos fornecer em torno de 12 quilos de ração por dia. Essa quantidade de ração ela pode ser dividida entre 4 até 6 tratos ao dia. Então, para cada 100 quilos de peixe, 12 quilos de ração dividido em 6 tratos por dia, nós teríamos 2 quilos de ração por trato por dia. Se nós optamos em fazer apenas 4 tratos por dia, nós teríamos que jogar em torno de 4 quilos de ração por dia. Conforme esses peixes vão crescendo, estão comendo um pellet de 2 milímetros e vão chegando a um peso por volta de 20 gramas, nós podemos ir reduzindo a quantidade de ração fornecida em relação ao peso vivo. Podemos cair de 12% para 10% e até 8% quando os peixes atingirem em torno de 20 gramas. O número de refeições também pode ser reduzido para em torno de 4 refeições, talvez até 3 refeições ao dia, quando os peixes estiverem atingindo esse peso ao redor de 20 gramas por dia. Então, já a partir de 20 gramas, podemos aumentar um pouco o tamanho dos pellets, usar, por exemplo, um pellet de 3 a 4 milímetros, e níveis de proteína reduzidos aí para 32 ou 36% de proteína. Nessa etapa, de 20 até mais ou menos 50 gramas, alimentamos os peixes entre 8 a 6% da biomassa por dia. Então, o mesmo tanque-rede, se ele, para cada 100 quilos de juvenis entre 20 a 50 gramas estocados, nós temos que alimentar em torno de 8 a 6 quilos de ração por dia. Essa quantidade, dividido mais ou menos em 4 refeições, representa aí em torno de 2 a 1,5 kg de ração em cada refeição. Então, um tanque-rede que atinge mais ou menos 100 quilos por metro cúbico, com 4 metros cúbicos, é um tanque-rede com 400 quilos de peixe. Se esses peixes já estiverem chegando em torno de 200 gramas, ou seja, já numa segunda fase, final de uma segunda fase de produção, 400 quilos de peixe em torno de 200 gramas vai consumir mais ou menos 4% do peso vivo ao dia. Então, 400 quilos vezes 4%, nós vamos ter aí mais ou menos 16 quilos de ração que devem ser fornecidos por dia. Tá? Esses 16 quilos vão ser divididos aí em 3 refeições para peixes com 200 gramas, conforme vocês podem ver nessa ilustração aqui apresentada. Nessas 3 refeições, com 16 quilos, nós vamos ter mais ou menos 5,3 kg em cada refeição. Essa é a quantidade que deve ser jogado naquele momento para esses peixes de 200 gramas. Conforme os peixes vão aumentando ainda mais o tamanho, chegando a 400 gramas e até depois a 900 gramas, nós vamos reduzindo a porcentagem em relação à biomassa de ração que está sendo ofertada diariamente. Caímos para 3% e até mesmo para 2% do peso vivo. E também reduzimos um pouco o número de refeições.
de 3 podemos cair para 2 refeições ao dia. Então é dessa forma que nós conduzimos, ajustamos o manejo da alimentação dos peixes em tanques-redes. Nós definimos mais ou menos a meta de alimentação com base no que esperamos que o peixe vá comer, em porcentagem do peso vivo, e observamos se realmente esse consumo está sendo efetivado, ou seja, se o peixe come ou não toda essa ração. Um conceito importante no manejo da alimentação é o fato de que quanto mais fornecemos ração para os peixes, ou seja, quanto mais os peixes comem em relação à sua saciedade, ou seja, se eu alimento o peixe tudo o que ele quer comer numa determinada refeição ou ao longo do dia, mais rápido ele cresce. Porém, pior fica a conversão alimentar. Ou seja, a quantidade de quilos de ração que eu preciso usar para cada quilo de ganho de peso começa a aumentar e às vezes demasiadamente. Então é muito importante que o produtor tenha esse conceito em mente. Quanto mais ração eu jogo, mais próximo da saciedade do peixe eu consigo alimentá-lo, mais ele cresce, porém pior fica a conversão alimentar. O que vem a ser a conversão alimentar? A conversão alimentar é um índice que nos indica quantos quilos de ração foram necessários para cada quilo de peixe que foi produzido. Por exemplo, uma conversão alimentar de 1,5 para 1, ou seja, uma conversão alimentar de 1,5, significa que nós usamos 1,5 kg de ração para cada quilo de ganho de peso de peixe que foi produzido no tanque-rede. Na produção de tilápia em tanques-redes, um índice adequado de conversão alimentar deve se situar entre 1,4 a 1,8. Se você está tendo uma conversão alimentar acima de 1,8, isso pode indicar que ou a ração não está adequada ou o fornecimento dessa ração está sendo feito de maneira excessiva. Diversos outros fatores podem interferir também na conversão alimentar, como nós vamos ver mais adiante nesse nosso módulo. Então, a conversão alimentar ela é um fator importante de resultado econômico do cultivo. Ou seja, quanto melhor for a conversão alimentar, ou seja, quanto menos ração eu precisei aplicar para cada quilo de ganho de peso aumentado ali no tanque-rede, ou seja, para cada ganho de peso, quilo de ganho de peso que eu obtive no tanque-rede, melhor vai ser o meu resultado econômico. Então é muito importante ter esse conceito em mente. Então, o que nós devemos fazer? Peixes pequenos, peixes até 100, no máximo 200 gramas, ou seja, de alevinos até 100, 200 gramas, a conversão alimentar ela não pesa muito ainda no custo final de produção. Então, para essa fase de desenvolvimento, de 1 grama até mais ou menos 100 ou 200 gramas, nós devemos usar uma estratégia de alimentação para tentar fornecer em cada refeição praticamente tudo o que o peixe for capaz de consumir. Ou seja, nós alimentamos o peixe perto de 100% da saciedade. Então, geralmente em cada refeição nós alimentamos de forma que sobre um pouquinho de pellet dentro dos anéis de alimentação, dentro dos comedouros. Isso indica para nós que o peixe comeu praticamente 100% do que ele tinha vontade de comer em cada refeição. Conforme nós vamos trabalhando já com peixes maiores, acima de 100 a 200 gramas, o consumo de ração já passa a ser um fator muito significativo. Ou seja, nós temos que colocar aí de 100 a 200 gramas para chegar a 700, 800 ou 900 gramas, nós temos que crescer aí mais 600, 700, 800 gramas de peixe. E nessa etapa, então, é onde se usa a maior quantidade de ração ao longo do cultivo. Então, nesse momento, nós queremos um equilíbrio entre crescimento e conversão alimentar. Queremos que o peixe cresça rápido, mas não precisa ser na máxima taxa de crescimento, porque na máxima taxa de crescimento nós vamos ter um prejuízo à conversão alimentar. Então nós alimentamos o peixe para otimizar o crescimento e otimizar a conversão alimentar.
Então, ao invés de alimentar o peixe 100% da saciedade, nós queremos alimentar o peixe por volta de 80%, no máximo 90% do consumo voluntário que ele pode ter. Como é que nós fazemos isso? Nós aplicamos aí aquela regra dos 15 a 20 minutos, ou seja, fornecemos a quantidade de ração que o peixe é capaz de comer dentro desse intervalo. Quer dizer, se nós jogarmos ração demais e o peixe demorar mais de 20 minutos, 30 minutos, por exemplo, 40 minutos para consumir toda aquela ração, é sinal de que ele foi alimentado muito próximo da saciedade, ou seja, perto de 100%. Então nós queremos, e fazemos isso de propósito, né? Deixamos o peixe querendo sempre um pouco mais. Então usamos essa regra aí, alimentar o que o peixe é capaz de consumir por volta de uns 15 minutos. Se está sobrando ração depois de 20 minutos, é sinal de que estamos alimentando o peixe em excesso. Então sempre usamos essa estratégia para peixes de maior porte, ou seja, alimentamos de 80% a 90% do máximo consumo e deixando o peixe querendo um pouco mais ao final de cada refeição. Isso, embora não permita maximizar o ganho de peso, vai resultar numa conversão alimentar menor, ou seja, num valor mais baixo de conversão alimentar, que significa menos gasto em termos de ração para cada quilo de peixe produzido. Quais são os fatores que podem afetar a conversão alimentar e o consumo de ração pelos peixes? Então nós vamos ver aqui uma relação de fatores como a temperatura, o tamanho dos peixes, a qualidade da água, os níveis de oxigênio, de amônia, o valor de pH e outros parâmetros, a condição de saúde dos peixes, a abundância de alimentos naturais, a palatabilidade e o sabor das rações, a qualidade, o balanço nutricional dessas rações e tudo mais, o estado fisiológico do animal, condição de saúde, entre diversos outros fatores. Todos esses fatores determinam o consumo e a conversão alimentar do peixe. Se nós estamos tendo algum problema com conversão alimentar, nós temos que avaliar o que pode estar ocorrendo de errado. Por exemplo, baixa temperatura prejudica a conversão alimentar e também prejudica o consumo. O peixe consome menos ração e converte pior a ração com temperaturas mais baixas. Outro ponto importante que nós temos como influenciar muito é o manejo da alimentação. O excesso de alimentação também prejudica a conversão alimentar. Um outro ponto importante que não depende muito do produtor, mas sim do fabricante da ração, é a qualidade dessa ração. Que tipo de ingredientes foram usados para compor essa ração, qual é a digestibilidade, o aproveitamento que essa ração possibilita ao peixe. Então, rações que foram bem balanceadas e produzidas com ingredientes de alta digestibilidade tendem a ser melhor assimiladas pelo peixe e a resultar em índices melhores de conversão alimentar, ou seja, menos ração usada por quilo de peixe produzido. Então é muito importante entendermos esses fatores, como esses fatores podem realmente afetar a conversão alimentar dos peixes durante o cultivo. De que modo, então, podemos estruturar o manejo da alimentação numa produção de peixes em tanques-redes? Então, partindo de um peixe pequeno, por exemplo, de meio grama a 5 gramas, nessa fase nós devemos usar rações com 40% a 45% de proteína. No início da fase, geralmente a ração tem que ser ou em pó ou na forma de um micropellet de 1 milímetro. Quando o peixe vai chegando próximo a 5 gramas, podemos já iniciar fornecimento de um pellet um pouco maior, de até 2 milímetros de diâmetro, tamanho de partícula. Essa ração, durante a fase inicial de criação, deve ser fornecida à vontade, cerca de 6 a 4 refeições por dia. Praticamente tudo o que o peixe consegue comer. Como é que eu visualizo isso? Visualizo verificando se há alguma sobra ou até o momento em que começa a aparecer alguma sobra de ração nos anéis de alimentação, ou seja, nos comedouros do tanque-rede. Então, passando para a segunda etapa de produção, quando temos já um alevino
a partir de 5 gramas, podemos usar uma ração com um pouco menos de proteína, em torno de 36, no máximo 40% de proteína. E para esse tamanho de peixe, de 5 gramas, o mais adequado seria um pellet por volta de 2 milímetros. Pellets maiores, 3, 4 milímetros, podem ser difíceis de serem ingeridos pelos peixes, dificultando a alimentação. Se usamos um pellet muito grande, alguns peixes podem conseguir comer e outros não. E com isso vamos acentuando no lote uma diferença de tamanho entre os peixes, causando uma grande desuniformidade entre os peixes estocados ali no tanque-rede. Então é muito importante que usemos durante a alimentação um pellet de tamanho adequado para que todos os peixes estocados no tanque-rede consigam ingeri-los. Então esse pellet de 2 milímetros vai ser usado durante essa fase de 5 gramas até no máximo 40 gramas. A partir de 30 gramas mais ou menos, o peixe já começa a consumir um pellet de 3 a 4 milímetros. Mas vamos manter, por precaução, durante essa fase, uma alimentação com pellets de 2 milímetros até mais ou menos 40 gramas. Também nessa fase, nós podemos alimentar o peixe, devemos, até para que tenhamos um rápido crescimento, devemos alimentar o peixe o máximo que eles são capazes de consumir em cada refeição. Nessa fase, nós podemos diminuir um pouco o número de refeições, praticando 4 a 3 refeições por dia. Geralmente buscando aí um intervalo de 3 a 4 horas entre cada refeição, para que haja tempo do peixe digerir, ou caminhar um pouco com essa ação ao longo do seu trato digestivo, para que haja espaço para mais ação na próxima refeição. Então o intervalo entre 3 a 4 horas é um intervalo interessante entre uma refeição e outra. Então, durante esse período, alimentamos o peixe na saciedade, ou seja, visualizamos o consumo e tentamos dar quase tudo o que ele é capaz de comer numa refeição. Acima de 40 gramas, até mais ou menos 200 gramas, também podemos manter esse ritmo de alimentação, ou seja, próximo da saciedade. Porém, já é possível reduzir um pouco o número de refeições. Então, peixe entre 40 a 200 gramas, nós podemos já alimentar em torno de 4 vezes ao dia no início dessa fase, caindo já para 3 alimentações ao dia no final dessa fase. A quantidade de ração fornecida também deve ser próxima da saciedade, em cada refeição. Usamos para isso também a visualização do consumo. Por isso que é muito importante contar com um tratador bastante perspicaz, muito atento à resposta do peixe à alimentação. Então, o tratador é uma pessoa muito importante durante o processo de produção de peixes em tanques-redes, e em qualquer piscicultura. Por quê? Porque ele está lidando diretamente com o dinheiro do criador, ou seja, com o dinheiro do empresário que está colocando ali investimento em tanque-rede. Então, basicamente, 60% a 80% do custo de produção, como nós já comentamos, é atribuído à ração. Então, cada grama, cada quilo de ração colocado no tanque-rede é um dinheiro indo diretamente para a água. Então, é muito importante que essa alimentação seja feita de uma forma bastante criteriosa. Então, a importância do tratador é fundamental para o sucesso na produção do peixe em tanque-rede. A partir de 200 gramas, já entramos numa fase de grande consumo de ração, ou seja, a maior parte da ração consumida durante a criação do peixe, ela vai acontecer, a maior parte do consumo vai acontecer nessa fase. É ali que a conversão alimentar pode impactar bastante o custo de produção. Então, a partir de 200 gramas, dali para frente, até tilápias de 1 quilo ou mais, nós devemos praticar uma alimentação restrita. Ou seja, fornecemos um pouco menos do que o peixe gostaria de comer em cada refeição, em torno de 80% a 90% do consumo voluntário do peixe. E praticamos já entre 3 refeições no início dessa fase, com peixe por volta de 200 gramas, até no máximo 2 refeições ao dia para peixes já acima de 600, 700 gramas. Então, fazemos esse tipo de manejo de alimentação. Uma alimentação mais restrita, de forma a otimizar
a conversão alimentar de modo que possamos ter um custo menor de produção no final do cultivo. Então, durante essa fase, nós reduzimos um pouco o crescimento, penalizamos um pouco o crescimento para conseguir optimizar, ou seja, melhorar os índices de conversão alimentar e, com isso, reduzir o custo de produção. Em alguns casos, os produtores constroem plataformas de madeiras, posicionando os tanques-redes ao longo dessas plataformas. No entanto, como o custo de construir essas plataformas é mais elevado, geralmente os tanques-redes são colocados muito próximos um do outro, o que prejudica a renovação de água. Isso pode também favorecer uma maior incidência de doenças devido a um contato mais próximo dos peixes que estão em um tanque-rede com o tanque-rede ao seu lado. A alimentação dos peixes nos tanques-redes é bastante facilitada com o uso de plataformas. No entanto, não são todos os projetos, a maioria dos projetos de produção de peixes em tanques-redes não dispõem de plataformas sobre as quais o alimentador pode caminhar e ter acesso a todos os tanques-redes. Então, o mais comum é encontrar os tanques-redes alinhados, por uma corda ou por um cabo de aço, e o acesso a esses tanques-redes durante a alimentação ou mesmo